Olá, pessoal, tudo bom? Vamos então para mais uma aula de densitometria óssea. Hoje nós começaremos a falar sobre o exame propriamente dito. Vamos conhecer as anatomias de interesse e os posicionamentos. Para a realização do exame, todo paciente deve ser submetido a uma anamnese densitométrica, direcionada para os fatores de risco que possam interferir no exame. É importante também remover todo o material que possa interferir com o feixe de radiação. Então, precisa ser retirada as joias, os relógios, né? E qualquer objeto que venha a alterar, né, o método de diagnóstico para osteoporose. Observar se o paciente foi submetido a algum tipo de exame radiológico contrastado, evitar a ingestão de comprimido que contenha cálcio por pelo menos 2 horas antes do exame. O exame ele leva aproximadamente 15 minutos, desde o preparo até a radiação propriamente dita. O paciente ele pode ficar deitado sobre a mesa e, dependendo da anatomia de interesse, as pernas podem ficar retas ou flexionadas, até mesmo o paciente sentado. Vamos então continuar, né, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o exame. Como nós vimos na aula anterior, como nós vimos na aula anterior, então o aparelho mais utilizado nos dias atuais se chama DEXA, que é este aparelho que nós estamos vendo na parte superior da nossa telinha. Então, dentro da nossa sequência do exame, é importante saber os dados pessoais do paciente, saber a escolha do protocolo, né, mediante a indicação clínica, saber posicionar o paciente. Lembrando que nós temos diversos sítios anatômicos para poder ser estudado, mas dentro da densitometria nós temos uma rotina. Então, nós podemos fazer coluna lombar, né, em decúbito dorsal, que é o AP, coluna lombar em perfil. Podemos fazer também densitometria do corpo inteiro. Além disso, podemos fazer fêmur proximal. É importante que a gente saiba, né, realizar aquisição, saiba também fazer análise e, após isso, a liberação do paciente com o laudo médico, que é importante. Lembrando que, mais do que as imagens, o gráfico ele é fundamental para o estudo do gráfico sobre a osteoporose. Então, dentro desses sítios anatômicos, o que nós vamos ter de rotina, ou seja, a anatomia mais utilizada, pessoal, é a coluna lombar, em decúbito dorsal, e o fêmur direito. Caso, né, os pacientes não consigam ter um bom posicionamento sobre a coluna lombar e o fêmur direito, pode ser que o médico peça fêmur esquerdo, tá? Uma densitometria, né, do fêmur duplo, em alguns casos o antebraço, tá? E podemos fazer também a densitometria do corpo inteiro, né, para a massa corporal. Mas vamos falar disso futuramente. Hoje nós vamos falar especificamente dos dois exames de rotina, que são a coluna lombar e o fêmur proximal direito, próximo à região do quadril. Vamos lá então, pessoal? Falamos na aula passada que nós temos medidas quantitativas que precisam ser expressas dentro daqueles gráficos, não é verdade? E dentro dessas medidas quantitativas, nós temos a nossa densidade mineral óssea. Então, uma vez que a força do osso é proporcional à massa óssea, a medição da massa, como é normalmente chamada densidade óssea, vai fornecer os meios para o diagnóstico da osteoporose
e para estimar o risco de fratura de um indivíduo, se ele já está com uma osteoporose realmente acentuada ou se ele está num grau um pouco menor, né, chamado de osteopenia, ou se a densidade mineral óssea dele está normal. E as grandezas, né, que nós vamos utilizar desse conteúdo mineral ósseo, nós vamos ter então os dados, né, da densidade mineral óssea, que são medidos, né, em gramas ou gramas por centímetro, e densidade mineral óssea em gramas por centímetros quadrados. Esses serão os parâmetros medidos dentro de uma análise. Essa análise o próprio computador vai fazer em referência à densidade mineral óssea do paciente. Estes valores são importantes, pois são utilizados para monitorar as mudanças da densidade mineral óssea com o tempo. Entretanto, a medida isolada da densidade mineral óssea de um indivíduo não oferece um diagnóstico específico. É importante sempre um comparativo. Falamos na aula passada que nós vamos ter dois índices chamados T-score e Z-score. À medida da densidade mineral óssea de um paciente, ele vai precisar ser comparado com os valores normais de jovens do mesmo sexo e com indivíduos normais do mesmo sexo e idade. Em alguns casos, da mesma etnia e peso. E os valores vão ser então expressos como porcentagem ou desvio padrão dentro dessa população. Para isso são utilizados os índices que nós chamamos de T-score e Z-score. Como a gente pode ver ali no quadrante superior, quando nós falarmos de T-score, vai ser a comparação da densidade mineral óssea do indivíduo, ou seja, do paciente, vai ser comparado com a densidade mineral óssea da população jovem, normal e do mesmo sexo. Se for, né, uma idosa, ok, sexo feminino, esse T-score vai medir, né, a densidade mineral óssea de uma jovem também do sexo feminino. Já o Z-score vai comparar a densidade mineral óssea da paciente com a densidade mineral óssea da população da mesma idade, sexo e etnia. Por que é preciso esse comparativo? Para que possa verificar a densidade mineral óssea dela, para ver se está dentro da uma conformidade, né, de um índice normal, ou se encontra numa análise de osteopenia ou osteoporose. Dentro desses índices, pessoal, nós temos então a nossa tabela, onde depois que for realizado o exame, nós vamos ter um índice que, se os valores de T-score chegarem até -1, significa que este valor está no índice normal, ou seja, a densidade mineral óssea da paciente está ok. Caso esse índice esteja entre -1,1 e -2,5, significa que a paciente já está com osteopenia, ou seja, já está com a sua densidade mineral óssea tendo uma perda um pouco acentuada. Mas ainda tem um tratamento específico para poder recuperar ou estabilizar a densidade mineral óssea da paciente. Porém, quando o paciente encontra-se abaixo de -2,5, aí nós já falamos que este paciente já tem uma osteoporose estabelecida. E aí fica muito mais difícil o tratamento. Pode se tratar? Pode, mas o tratamento já fica um pouco mais dificultado, né, em relação aos padrões da densidade mineral óssea. E aí, dentro disso, pessoal, nós vamos falar agora dos exames que são realizados. E nós falamos que os exames que serão realizados de rotina costumam ser coluna lombar, lembrando que nós temos a nossa coluna lombar que vai de L1 a L5, nós vamos fazer no decúbito dorsal, ou seja, um AP, e o fêmur proximal. Então vamos conhecer um pouquinho sobre o exame e o posicionamento de coluna lombar em AP. Esses parâmetros de aquisição e processamento do exame de coluna lombar, eles devem ser seguidos mediante os protocolos do fabricante, porque cada fabricante tem um protocolo a ser seguido, né? Nós vimos que nós temos a GE, a Hologic, que são
fabricantes de marcas diferenciadas. E dentro desses protocolos, eles vão diferir em detalhes de um fabricante para outro. Mas, em geral, a aquisição é feita com o paciente deitado, ou seja, em decúbito dorsal, que nós chamamos supino ou supinado, na mesa de exame, conforme mostra a foto no quadrante superior. E como que vai ficar, né? Ela vai precisar de um apoio para suas pernas, e esse apoio vai ser importantíssimo, porque este apoio vai fazer com que o alinhamento dos espaços dos discos vertebrais fiquem bem mais alinhados, correto? E isso vai facilitar também os feixes de raio-x para passar entre a coluna. Então, além disso, pessoal, ela vai ficar em posição em decúbito dorsal na mesa e com a parte inferior das pernas apoiada em um suporte, que vai ser fornecido pelo próprio equipamento. Esse apoio das pernas, como eu falei para vocês, tem a finalidade de reduzir a lordose e vai alinhar o espaço entre os discos vertebrais. Quando isso acontece, a gente vai ter o quê? Uma melhora da visualização da separação das vértebras individuais dentro da nossa imagem. Com o uso do laser, deve se posicionar, né? Nós vamos ter um laser que vai ser uma espécie de colimação, uma área onde nós queremos fazer uma varredura desse raio-x. Então vamos lá. Com o uso do laser, deve se posicionar corretamente, onde a varredura será iniciada, e além disso, a coluna deve ficar perfeitamente centralizada no campo de visão. A espessura abdominal deve ser medida caso o paciente seja obeso ou excessivamente magro, ou seja, quando ele estiver fora de uns padrões aceitáveis. Se a região de interesse for o que nós conhecemos de L2 a L4, essa varredura, pessoal, dessa análise que nós vamos fazer, deve cobrir uma área que vai de 2,5 centímetros a 5 centímetros à margem, tá? Abaixo das margens anteriores da crista ilíaca, até logo acima do processo tifoide. Lembrando, né, na nossa anatomia, que o processo tifoide faz parte do externo. Então, ele vem falando que vai um pouco acima do processo tifoide, na parte superior, até as margens anteriores da crista ilíaca, que já fica no nosso osso ilíaco. Agora, se a região de interesse incluir também L1, então essa varredura deve se estender até cerca de 4 centímetros acima do processo tifoide. Então, pessoal, isso vai de rotina para rotina. Então, relembrando, se a região de interesse for L2 a L4, a varredura, né, da radiação vai ser de 2,5 centímetros a 5, abaixo da crista ilíaca, e vai ficar um pouquinho acima do processo tifoide. Caso a região de interesse seja L1, então a varredura deve se estender até 4 centímetros acima do processo tifoide, que fica em cima do osso externo. Durante a varredura, a imagem formada vai sendo mostrada no monitor do equipamento e o operador, né, o tecnólogo, deve interromper a varredura se os pontos de referência anatômicos não estiverem aparecendo ou se a coluna estiver fora do centro, ou seja, descentralizadas. Se isso ocorrer, o operador deve reposicionar o paciente e reiniciar a varredura. É importante que ele esteja bem centralizado na mesa de exame e precisa aparecer todos os sítios de identificação. Como nós estamos vendo aqui, na imagem abaixo, a gente consegue identificar ó, L1, L2, L3, L4. São as 4 principais vértebras que vão ser estudadas, tá, no exame de coluna lombar para densitometria. Terminada a aquisição, o software do equipamento identifica automaticamente as regiões de interesse. Então, nossa função é posicionar, tá, e saber o início e o fim da nossa varredura. Quando nós conseguimos fazer isso de forma correta, o próprio equipamento
vai fazer com que esse ROI, que é uma região de interesse, identifique automaticamente as vértebras lombares. E essas vértebras lombares serão analisadas e apresentará os valores para essa região. Valores esses que serão importantíssimos para a quantificação da densidade óssea da paciente, pessoal. Então, deve-se evitar alterar esse ROI, embora, em alguns casos, sejam necessários pequenos ajustes, né? Porque deve-se evitar alterar, porque ele vai, de forma automática, identificar as vértebras. Se houver exame anterior do paciente, é importante que o operador, né, o tecnólogo, verifique a imagem anterior para garantir que idênticas regiões de interesse sejam avaliadas, fazendo um comparativo, né, de como foi o exame antes e o exame presente. O exame anterior pode ser o relatório impresso ou, se o exame anterior tiver sido feito no mesmo equipamento, às vezes ele pode ser até recuperado no próprio banco de dados. Beleza, galera? Então é um exame muito tranquilo, simples de se fazer, tá? Com anatomia de interesse sendo a coluna lombar. Ok? Muito tranquilo, pessoal. E o outro exame de rotina dentro da densitometria é um exame de quadril, que nós conhecemos como fêmur proximal, ok? É um exame relativamente comum, devido à alta mortalidade associada à fratura. Por que ele está falando isso? Porque quando as pessoas têm osteoporose, né, aquela já estabelecida, um dos sítios mais afetados, os sítios anatômicos mais afetados é justamente a região do colo do fêmur, é onde tem uma das principais fraturas, tá, de quadril. Então, por isso que ele fala que é relativamente uma área comum. Na determinação da densidade mineral óssea do quadril, o correto posicionamento do paciente e principalmente dos membros inferiores é de extrema importância para obter-se, então, uma medida de alta precisão. Assim como no caso da coluna, que nós vimos no slide passado, os protocolos entre os diferentes fabricantes podem ter pequenas diferenças, e o técnico deve estar atento a isso. Então, como nós estamos vendo nessa imagem, quando tiver que fazer uma análise, né, da anatomia de interesse, que no caso é a região do fêmur proximal, então é importante que se coloque um suporte, né, um suporte triângulo, para que então a perna fique bem ajustada e os pés fiquem com o joelho ligeiramente inclinados para dentro, ok? Rotacionados para dentro. O paciente, como nós já vimos também, deve retirar os sapatos, né, roupas confortáveis e deitar na mesa numa posição em decúbito dorsal, né, uma posição supinada, fazendo com que os membros inferiores fiquem bem esticados, ok? O pé deve ser firmemente preso ao suporte que nós vimos, né, aquele suporte específico, que é um triângulo. O suporte, pessoal, ele vai servir para garantir a rotação apropriada da perna e também a reprodutibilidade do posicionamento em exames futuros. É importante salientar que não é somente o pé que deve ser rotacionado, mas também toda a perna, ok? Uma forma de verificar se a rotação está adequada é observar se o joelho da paciente está apontado levemente para dentro, ok? O paciente, então, precisa estar alinhado com a linha central da mesa, assim como o centro do suporte de pé, de forma que isso vai fazer com que garanta a reprodutibilidade do ângulo nos exames futuros. Então, como nós estamos vendo na imagem, nós temos essa área de interesse, ó, cabeça do fêmur, colo do fêmur, trocânter maior, trocânter menor, todos eles precisam aparecer. E aí, próximo ao colo do fêmur, nós vamos ter uma área ali que se chama triângulo de Ward. E esse triângulo, pessoal, eles precisam, então, estar bem orientados, porque eles vão servir como referência para o nosso exame. Durante a varredura,
a imagem e informação vai aparecendo na tela e o técnico deve ficar atento para, se for o caso, interromper imediatamente a varredura em caso de mau posicionamento ou movimento do paciente. O exame seguindo, a região de varredura, quando nós fizermos então o fêmur proximal, ela precisa estar incluindo toda a cabeça femoral, grande trocânter, ou seja, o trocânter maior, e a extremidade proximal da haste femoral, e pelo menos 1,5 cm abaixo do trocânter menor. Então, estamos vendo ali na imagem o trocânter maior, parte superior, e o trocânter menor na parte inferior. As regiões de interesse quantificadas são fêmur total, colo do fêmur, trocânter maior, trocânter menor, região de Ward, que é um pequeno triângulo que se encontra ali próximo ao colo do fêmur. As regiões de fêmur total e colo do fêmur são as regiões mais usadas no diagnóstico, enquanto que as regiões do trocânter e do triângulo de Ward são mais usadas para fins de pesquisa. Ok? Então é importante que todas essas áreas sejam inclusas para que a gente tenha, então, um ótimo posicionamento e uma ótima quantificação da densidade óssea da paciente. Pessoal, a aulinha de hoje vai ficar, então, para que não fique muito pesado, vai ficar sobre esses dois sítios, né, que foram estudados. Tanto o nosso AP de coluna lombar, assim como o nosso fêmur proximal. Vamos fazer agora, encerrar com um breve estudo dirigido, para que a gente possa, então, encerrar a nossa aulinha de hoje. Papel e caneta na mão e vamos fazer um breve estudo dirigido, pessoal. Número 1. Quais são os índices de densidade mineral óssea que serão utilizados para verificação da osteopenia ou osteoporose? Número 2. Quais são as duas rotinas utilizadas em exames de densitometria óssea? Número 3. Em um posicionamento de coluna lombar, cite o início e o fim da varredura, ou seja, o início e fim dos cortes. Explique com as suas palavras, próxima pergunta, explique com as suas palavras o posicionamento correto de um exame de coluna lombar em densitometria óssea. Próxima pergunta. Em um exame de quadril fêmur proximal, cite o posicionamento correto deste exame. Próxima pergunta. Ainda em relação ao fêmur proximal, cite as áreas de interesse, ou seja, a varredura que precisa ser feito na área de interesse. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!